Segundo Reis, capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão em Israel, Uzias, filho de Amazias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jecolias e era natural de Jerusalém. Uzias foi um bom rei e agradou ao Senhor, assim como seu pai Amazias. Mas da mesma maneira que os reis anteriores, não destruiu os altares idólatras que havia nas colinas onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. O Senhor o feriu com lepra, e ele ficou com essa doença até o dia da sua morte. Por isso morava sozinho numa casa. Seu filho Jotão tomava conta do palácio e governava no lugar do rei. Os demais acontecimentos da história de Uzias estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Quando Uzias morreu, foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e em seu lugar reinou seu filho Jotão. No 38º ano do reinado de Uzias em Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, começou a reinar em Israel e em Samaria. Seu reinado durou 6 meses. Zacarias fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os reis anteriores pertencentes à sua família. Como Jeroboão, filho de Nebate, ele estimulou Israel a cometer os mesmos pecados. Então Salum, filho de Jabes, tramou contra a vida dele e o assassinou na frente do povo e tomou a coroa para si. Os demais acontecimentos da história do reinado de Zacarias encontram-se no livro da história de Israel, dos reis de Israel. Assim se cumpriu a declaração que o Senhor havia feito a Jeú: seus filhos até a 4ª geração serão reis de Israel. Salum, filho de Jabes, começou a reinar em Israel quando Uzias estava no 38º ano do seu reinado em Judá. Salum reinou apenas um mês em Samaria. Então Manaém, filho de Gade, veio de Tirza a Samaria, assassinou Salum, filho de Jabes, e se apossou do trono. Os demais acontecimentos a respeito do rei Salum e da trama que liderou estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Manaém destruiu a cidade de Tifsa e os arredores da cidade, porque os seus moradores recusaram aceitá-lo como rei. Matou a população inteira e mandou rasgar o ventre de todas as mulheres que estavam grávidas. Quando Azarias estava no 39º ano do seu reinado em Judá, Menahem, filho de Gade, começou a reinar em Israel, e a duração do seu reinado em Samaria foi de 10 anos. Menahem fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ele fez a mesma coisa que Jeroboão, filho de Nebate, havia feito muitos anos antes, e com isso levou o povo de Israel a cometer os mesmos pecados. Então Tiglat-Pileser, rei da Síria, invadiu o país. Contudo, Menahem lhe deu um presente de 35 mil quilos de prata. Satisfeito com o presente, o rei da Síria voltou para sua terra. Menahem cobrou esse dinheiro dos ricos e poderosos, obrigando cada um a pagar 600 gramas de prata como um imposto especial para o pagamento ao rei da Síria. Os demais acontecimentos da história de Menahem estão escritos no livro da história dos reis de Israel. Menahem morreu e foi enterrado com os seus antepassados, e o novo rei foi o seu filho Pecaías. Quando Azarias estava no 50º ano do seu reinado em Judá, Pecaías, filho de Menahem, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por 2 anos. Pecaías fez o que era mal aos olhos do Senhor e levou Israel a cometer os mesmos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, havia cometido. Então Peca, filho de Remalias, um dos principais oficiais do exército de Pecaías, conspirou contra o rei com o auxílio de 50 homens de Gileade e o assassinou no palácio em Samaria. Argobe e Arié, que estavam com o rei, que também foram assassinados na revolta, e assim Peca se tornou o novo rei. Os demais acontecimentos da história de Pecaías estão registrados no livro da história dos reis de Israel. Quando Azarias estava no 52º ano do seu reinado em Judá, Peca, filho de Remalias, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por 20 anos. Peca também fez o que era mal aos olhos do Senhor e não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que levou todo o povo de Israel ao pecado. Foi durante o reinado de Peca que Tiglat-Pileser, rei da Síria, dirigiu um ataque contra Israel. Ele tomou a cidade de Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quedes, Azor, Gileade e a Galileia, e toda a terra de Naftali, levando o povo como cativo para a Síria. Então Oséias, filho de Elá, tramou contra a vida de Peca, filho de Remalias, e o assassinou e tornou-se o novo rei. Isso ocorreu quando Jotão, filho de Uzias, já estava no 20º ano do seu reinado em Judá. Os demais acontecimentos da história do reinado de Peca estão registrados no livro da história dos reis de Israel.
Quando Peca, filho de Remalias, estava no segundo ano do seu reinado em Israel, Jotão, filho de Uzias, começou a reinar em Judá. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 16 anos em Jerusalém. A sua mãe chamava-se Jerusa, filha de Zadok. Jotão fez o que era bom aos olhos do Senhor, como seu pai Uzias. Porém, ele não destruiu os altares idólatras que havia no alto das colinas, onde o povo oferecia sacrifícios e queimava incenso. Foi durante o reinado de Jotão que se reconstruiu a porta de cima do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e tudo o que fez estão escritos no livro da história dos reis de Judá. Naqueles dias, o Senhor enviou Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, para atacar Judá. Jotão morreu e foi sepultado junto aos outros reis de Judá, na cidade de Davi, seu antepassado. Acás, seu filho, tornou-se rei em seu lugar. 2 Reis, capítulo 16. Quando Peca, filho de Remalias, estava no 16º ano do seu reinado em Israel, Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá. Acás começou a reinar quando tinha 20 anos de idade. Ele reinou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o exemplo de Davi, seu antepassado, e não fez o que era bom aos olhos do Senhor, o seu Deus. Ele seguiu os exemplos dos reis de Israel e chegou a ponto de matar seu próprio filho, oferecendo como sacrifício queimado aos deuses falsos, seguindo os costumes abomináveis das nações ao redor de Judá, que o Senhor havia expulsado quando o povo de Israel entrou na terra. Além disso, ele sacrificava e queimava incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo das grandes árvores. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, declararam guerra a Acás e cercaram Jerusalém, porém não a conquistaram. Naquele tempo, Rezim, rei da Síria, retomou a cidade de Elate para a Síria, tirou de lá os judeus e mandou os sírios morarem nessa cidade, e lá vive até os dias de hoje. O rei Acás enviou mensageiros a Tiglat-Pileser, rei da Síria, com a seguinte mensagem: Sou seu servo e seu filho. Venha me salvar das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acás pegou a prata e o ouro do templo e dos cofres reais e mandou como pagamento ao rei da Síria. Diante disso, os assírios atacaram Damasco, a capital da Síria. Levaram embora a população da cidade como escravos para morar em Quir e mataram Rezim, rei da Síria. Então o rei Acás foi a Damasco a fim de encontrar-se com o rei Tiglat-Pileser. Enquanto ele estava ali, viu um altar no templo dos deuses daquela cidade. Ele anotou as medidas do altar, fez uma planta e a enviou ao sacerdote Urias, com uma descrição detalhada para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás havia enviado de Damasco. Deixou tudo preparado para o rei. Quando Acás voltou de Damasco, viu o altar e o inaugurou, oferecendo sacrifício sobre ele. O rei apresentou um sacrifício queimado e uma oferta de cereais, despejou sobre ele uma oferta de bebida e espalhou sobre ele o sangue das ofertas de paz. Depois retirou o altar de bronze da frente do templo do Senhor. Esse altar ficava entre a entrada do templo do Senhor e o novo altar, e o colocou ao lado norte do novo altar. Então o rei Acás deu as seguintes instruções ao sacerdote Urias: use o grande altar para oferecer as ofertas queimadas da manhã e a oferta de cereal da tarde, e o sacrifício queimado e a oferta de cereais ao rei, assim como as ofertas do povo, inclusive as ofertas de bebida feitas pelo povo. Derrame o sangue dos sacrifícios queimados e dos outros sacrifícios sobre o novo altar. O antigo altar só era usado para os casos de buscar orientação. O sacerdote Urias fez conforme o rei Acás lhe ordenou. Depois o rei desmanchou os painéis dos suportes que estavam no templo, retirou as travessas e as pias de água que estavam por cima, retirou o tanque grande que se apoiava nos lombos dos bois de bronze e os colocou numa base de pedra. E para agradar o rei da Síria, Acás também retirou a plataforma que se usava no sábado, que havia sido construída para os dias de festa entre o palácio e o templo. Os demais acontecimentos da história do reinado de Acás estão registrados no livro da história dos reis de Judá. Morreu Acás e foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Ezequias passou a ser o novo rei. 2 Reis, capítulo 17. Quando Acás estava no 12º ano do seu reinado em Judá, Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel, na cidade de Samaria. Ele reinou por 9 anos. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, porém não foi tão mal como os demais reis de Israel. Salmanessé,
rei da Assíria, atacou e derrotou o rei Oséias, de modo que Israel teve de pagar pesados impostos anuais à Assíria. Porém, o rei da Assíria descobriu que Oséias estava armando uma traição contra ele, porque havia mandado um mensageiro a So, rei do Egito, pedindo que viesse ajudá-lo a livrar-se do poder da Assíria. Além disso, Oséias se recusava a pagar o imposto anual à Assíria. Por isso, o rei assírio mandou colocá-lo na prisão. Então, durante 3 anos, a terra de Israel ficou cheia de soldados assírios que cercavam Samaria, a capital de Israel. Finalmente, no 9º ano do reinado de Oséias, a cidade de Samaria caiu em poder dos assírios, e o povo de Israel foi levado como escravo para a Assíria. Eles foram morar em colônias na cidade de Hala e ao longo das margens do rio Rabor, em Gozã, entre as cidades dos Medos. Essa desgraça caiu sobre a nação porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os havia tirado do Egito e livrado do faraó, rei do Egito. Eles adoraram outros deuses e adotaram os maus costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Seguiram também os costumes que os reis de Israel haviam adotado. O povo de Israel também havia praticado o mal em segredo contra o Senhor, o seu Deus. Eles haviam construído altares aos outros deuses em todas as cidades, desde a menor vila até a maior cidade. Ergueram postes ídolos no alto de cada monte e debaixo de toda grande árvore. Além disso, haviam queimado incenso aos deuses das muitas nações que o Senhor havia expulsado da terra quando Israel entrou. Visto como o povo de Israel praticou muitos atos maus, isso havia provocado a ira do Senhor. Na verdade, eles adoravam imagens, apesar dos avisos repetidos e muito claros do Senhor. O Senhor tinha repetidamente mandado profetas e videntes para advertir Israel e Judá que voltassem de seus maus caminhos. Abandonem os seus maus caminhos, obedeçam os seus mandamentos e ordenanças e a toda a lei que entreguei a vocês por meio dos seus antepassados, os meus servos, os profetas. Mas os israelitas não quiseram atender. Eles eram teimosos e desobedientes como os seus antepassados e não quiseram confiar no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram as leis de Deus e a aliança que o Senhor tinha feito com os seus antepassados e fizeram pouco caso dos avisos divinos. Na loucura em que viviam, adoravam deuses falsos, apesar dos severos avisos de Deus para que não imitassem os pagãos. Desafiaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram 2 bezerros de ouro fundido. Também fizeram um poste ídolo, fabricaram imagens vergonhosas e detestáveis e adoraram Baal e as estrelas. Chegaram a ponto de queimar seus próprios filhos e filhas como sacrifício nos altares do deus Moloque. Consultaram os adivinhos, fizeram uso de magia e feitiçaria e se venderam à prática do mal. Por isso o Senhor ficou irado com eles. O Senhor ficou indignado com Israel e os expulsou da sua presença, e por fim restou somente a tribo de Judá. Mas também Judá não quis obedecer aos mandamentos do Senhor e o seu Deus. Também eles andaram nos mesmos caminhos maus em que Israel havia andado. Por esse motivo, o Senhor rejeitou todos os filhos de Israel. Ele castigou o povo entregando-os nas mãos dos seus inimigos, até que foram expulsos da sua presença. Quando Israel se afastou do rei Davi, escolheu Jeroboão, filho de Nebate, como seu rei. Jeroboão induziu Israel a se desviar do Senhor, fazendo o povo cometer grande pecado. E o povo de Israel nunca deixou de praticar os atos maus que Jeroboão levou o povo a cometer. Até que o Senhor finalmente os afastou da sua presença, conforme todos os avisos dados através dos seus servos, os profetas. Assim o povo de Israel foi transportado para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim. E eles ficaram morando em Samaria e nas cidades vizinhas, em lugar do povo de Israel. Mas já que esses habitantes assírios não adoravam o Senhor, assim que chegaram pela primeira vez, o Senhor mandou leões para o meio deles, e os leões mataram alguns dos moradores dali. Então eles mandaram uma mensagem ao rei da Assíria: nós que viemos morar aqui em Israel não conhecemos as leis do Deus da terra, e ele mandou leões para o nosso meio a fim de nos destruir, porque não adoramos esse Deus. Então o rei da Assíria deu a seguinte ordem: façam com que um dos sacerdotes que foi levado de Samaria volte para Israel para ensinar aos novos moradores as leis do Deus da terra.
Assim, um dos sacerdotes voltou a Betel e ensinava ao povo como adorar o Senhor. Porém, esses estrangeiros também adoravam os seus próprios deuses nas cidades. Eles colocaram os seus deuses nos altares idólatras que o povo de Samaria havia deixado nas colinas de suas cidades. Os que vieram da Babilônia adoravam as imagens do seu deus Sucote-Benote. Os que vieram de Cuta adoravam o seu deus Nergal, e os homens de Ramate adoravam Azima. Os deuses Nibás e Tartaque eram adorados pelo povo de Ava, e as pessoas que vieram de Sefarvaim queimavam até seus próprios filhos nos altares dos seus deuses Adrameleque e Anameleque. Eles até adoravam ao Senhor, mas também nomeavam dentre eles os sacerdotes que deviam oferecer sacrifício por eles nos altares dos altos das colinas. Assim, eles prestavam culto ao Senhor, mas também continuavam a adotar os seus antigos costumes dos países onde foram trazidos. E até hoje, continuam assim, seguem suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer às leis que ele deu aos filhos de Jacó, cujo nome mais tarde foi mudado para Israel, porque o Senhor tinha feito uma aliança com eles, e de acordo com essa aliança, ele ordenou: não adorem deuses falsos, nem os inclinem diante deles, não os sirvam nem ofereçam sacrifício a eles, mas adorem somente o Senhor, que os tirou da terra do Egito com maravilhosos milagres e poder. Diante dele vocês devem se inclinar e oferecer sacrifícios. Os filhos, netos e bisnetos e todos os que pertencem à família de Jacó devem obedecer a todas as leis de Deus e nunca adorar outros deuses. Não esqueçam da aliança que fiz com vocês, de nunca adorarem outros deuses. Vocês devem adorar somente o Senhor, o seu Deus, e ele os salvará de todos os seus inimigos. Porém, os israelitas não quiseram atender e continuaram a adorar outros deuses. Esses homens que vieram da Babilônia adoravam o Senhor, mas também adoravam os seus ídolos, e os seus descendentes até o dia de hoje fazem as mesmas coisas.